E fala pra mim, tudo isso, num dado momento pra hoje, ter uma estrutura que tem, ter uma história que tem, e ter todos esses meios de comunicação que você falou pra gente, um dia teve que ter sido dado um start nisso tudo. Alguém teve que meter a cara e começar a mexer o doce aí pra acontecer as coisas. E um nome que vem à tona, e assim, acho que a região toda conhece e tinha muito carinho de ouvir nas ondas do rádio, era o Rock de Rosa. E tudo isso nasceu com ele, de fato? É ele que começou também digamos assim, a ser Precursor. isso, ia falar pioneiro, esse precursor de tudo isso que hoje a gente pode ver aqui e conhecer? Ah, eu não tenho dúvidas sobre isso, né? O seu Rock era um visionário, né? Uma pessoa que vislumbrava projetos de futuro, né? Dentro de um contexto de década de 1960, que realmente retraía, inclusive, todo o talento que ele tinha. Então, por isso ele queria desbravar. E ele foi convidado pelo então deputado Vitor Maida, né? Na época um dos sócios pela Rádio Ibitinga M, mais uma vez reforçando uma emissora que foi fundada em 1949 com inúmeros sócios à época, e o deputado Vitor Maida era um deles, e foi ele quem o convidou o Rock para que viesse para Ibitinga e pudesse gerenciar a emissora de rádio AM, que era o único espectro que existia, né? Porque as rádios FMs elas vieram mais na década de 1970. E foi então que em 1964 ele veio, já fundando aí os jornais Rotativa no Ar. É um jornal que, inclusive, em atividade ainda, né, se encontra em Oswaldo Cruz. Foi o jornal mais antigo em atividade, já registrado Nossa. na história do rádio, né, que ainda permanece em atividade. E também o jornal Matutino, que é o jornal falado que até hoje nós desenvolvemos, trabalhamos, né, trazendo, levando esse legado de Rock de Rosa, e de uma forma muito comprometida, né, porque seu Rock era uma pessoa que era apaixonada por Ibitinga, pela nossa região. Então todo o trabalho que ele desenvolvia era voltado, né, para não só divulgar, não só informar a população, mas, sobretudo, era levar o crescimento, era avançar, era progredir, né, junto com a emissora, mas com a cidade. E esse diferencial ele teve. Ele nunca ingressou na política, ele nunca foi agente político. Ele, inclusive, muitas vezes dizia que era um tanto complexo, e hoje eu concordo plenamente com ele. E, ao mesmo tempo, ele era praticamente um representante, né, de toda uma comunidade, e se fazia presente em muitas esferas, né? Eu digo em muitas esferas da população, né? Sempre muito afinco, trabalhava, desenvolvia projetos, campanhas importantes, né? E foi, sem sombra de dúvida, um dos que mais lutou, né, pela questão da legalização, da regulamentação do jornalista, né, o jornalista que veio raiz da comunidade de comunicadores, e aí se fez presente sendo o primeiro jornalista oficialmente, né, ditado, né, pelo próprio Ministério das Comunicações, pelas leis regulamentadas à época, aqui no estado de São Paulo, como um jornalista que realmente trazia, né, toda essa bagagem e desenvolveu esse trabalho em muita luta, né, junto a importantes órgãos, né, de comunicação, né, tanto a ABERT, né, quanto outros órgãos, tá, aí, no sentido de poder promover e viabilizar, né, uma legislação de comunicadores que também eram repórteres e jornalistas.